noite, estou aqui ao vivo já aguardando vocês. Cadê vocês? Estou aqui muito feliz em poder compartilhar, a gente falar sobre Maria, mãe de Jesus, que é assim, sobrenatural, extraordinário. E tem uma convidada especial, a terapeuta de mulheres, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, que vai ser bênção na vida de vocês, como ela foi na minha, quando eu a conheci. Oi, Gláucia, boa noite. Olá, querida, boa noite, graça e paz, tudo bem? Graça e paz, tudo bem? Então, nós estamos aguardando as meninas, mas enquanto isso a gente vai conversando. Porque você é uma terapeuta de mulheres, tem bastante seguidoras e eu tenho as amigas que me conhecem. Mas no início do ano eu senti essa vontade de compartilhar com as mulheres, através desse meio de comunicação, um pouco do que eu vivo. Então, eu sou Aparecida, eu fui casada por 21 anos, depois eu me divorciei, passei 28 meses no deserto, e nesse tempo do deserto eu fui entender o propósito de Deus, o que Deus queria tratar comigo. E por isso que eu hoje estou aqui disponível a estar falando da palavra de Deus, de falar dos propósitos de Deus na minha vida e provavelmente na vida de muitas mulheres que devem ter passado pelo mesmo que eu. E aí, depois de 28 meses, eu me casei de novo com o mesmo marido, restaurei o meu lar, restaurei a minha vida e estou aqui hoje servindo, sendo serva de Deus para poder compartilhar com as mulheres o que é viver debaixo de uma palavra, o que é viver em obediência. E eu queria que você falasse um pouco de você para a gente começar o nosso bate-papo, para a gente poder transbordar na vida dessas mulheres o que é viver debaixo de uma obediência, o que é, depois de passar um processo de transformação como eu. No início eu chorei, eu esperneei, quase entrei em depressão, mas depois eu fui me restaurando através desse caminho, que é o que a gente está apresentando para as pessoas, o que é estar vivendo debaixo de uma palavra, debaixo de uma caminhada. E independente de religião, eu entendi que aqui foi onde eu me pus de pé. Então, eu queria compartilhar um pouco com as pessoas e queria que você falasse um pouco do que você faz com as mulheres. Eu sei que você é terapeuta. E também falar, conheci a Gláucia num encontro de casais, no SOS Casamento lá em Bragança Paulista, lá no Pastor Josué. Nós já tínhamos casado pela segunda vez e eu falei para o meu marido, vamos lá, porque às vezes tem alguma arestazinha para consertar. E foi lá que eu tive assim, a honra e a bênção de ter conhecido você e seu esposo. E nas suas palavras, na sua palestra, eu aprendi muito. E aí eu fiquei feliz quando eu falei, vou chamar a Gláucia para estar comigo nessa caminhada. E para mim é uma grande honra tê-la aqui para poder a gente compartilhar com as mulheres o que você faz. Com certeza, terapeuta de mulheres é aquela que vai estar também cuidando delas, né? Eu, na época, não tive a sorte de ter uma terapeuta como você, mas hoje você está aqui agregando na minha vida. Então, seja bem-vinda, Gláucia. Agora fala um pouco de você para as pessoas te conhecerem. Aparecida, obrigada pelo convite, viu? A honra é minha poder estar aqui nesse início, né, da sua caminhada aí pelas lives, né, nas redes sociais, que é uma ferramenta tão poderosa, que nos dá acesso, né, a mulheres que a gente jamais teria a possibilidade de chegar presencialmente, né? A internet ela nos traz essa possibilidade. Hoje, depois de alguns anos, né, entendendo qual é o propósito de Deus na minha vida, assim como você também vivenciou, né, essa experiência com Deus, nós falamos com mulheres do mundo inteiro, atendo como terapeuta mulheres do mundo inteiro, mas é uma jornada que nós precisamos fazer para nos conectarmos com o propósito de Deus para a nossa vida, né? Achei interessante que você começou falando sobre isso, sobre o propósito. Todas nós, né, somos mulheres improváveis. Somos mulheres que, até um determinado momento das nossas vidas, estávamos caminhando no sentido contrário daquilo que é a vontade de Deus
e o propósito para o qual ele nos criou, né? Ele criou cada uma de nós com um propósito específico, com uma missão específica, e enquanto nós não nos conectamos com esse propósito, a nossa vida é um caminhar no deserto, né? É darmos voltas e voltas e voltas em círculo, à volta de nós mesmos, sem conseguirmos sair do lugar, amargando resultados negativos, frustrações por ter sonhos, desejos no coração, anseio, às vezes também a frustração pela comparação com a vida de outras pessoas, né? E o que é muito negativo, mas eu quero começar aqui já dizendo nessa live que Deus tem um propósito para cada uma das suas filhas. E se você não descobriu o seu, você pode confiar que ele existe, que o Senhor já escreveu a sua história e que você precisa começar a olhar, observar os seus passos e entender, né, para que direção o Senhor tem te levado, porque a nossa trajetória Aparecida de vida, né, ela fala muito sobre o nosso propósito, né? Eu penso que não vai levar muito tempo para você ter uma rede de mulheres aí que viveram o divórcio, que estão vivendo o divórcio, para que você transmita para ela com autoridade que o Senhor lhe deu, tendo vencido a sua própria história, poder ajudar outras mulheres. Então, o nosso propósito de vida está muito ligado àquilo que nós vivenciamos. E alguns anos atrás, eu era uma pessoa improvável, né? Uma mulher cristã, desde que me entendo por gente, frequentando a igreja evangélica, todos os eventos que a igreja proporciona, né, para nós mulheres, que não são poucos, né? A igreja ela oferta hoje uma quantidade de eventos muito maior para mulheres do que para homens, e eu estava lá em todos em busca de viver o meu chamado, de entender, em primeiro lugar, qual era o meu chamado, de funcionar e servir a Deus de uma forma efetiva, fluida, plena, de ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, e eu não conseguia entender tamanha dificuldade em modificar alguns comportamentos, em modificar alguns resultados na minha vida. Até que eu fui apresentada, né, ao mundo da inteligência emocional, do desenvolvimento humano, né, da psicologia e tudo aquilo que estuda, né, o comportamento humano, porque a gente tende a espiritualizar tudo, e eu já quero deixar aqui bem claro que a oração é uma bênção, mas tem muitas coisas que não estão no poder da oração, está no poder da atitude, do posicionamento que nós não tomamos, né? E era exatamente isso que faltava na minha vida. Então, quando eu comecei a me conectar comigo mesma, a me olhar no espelho, a procurar entender os meus comportamentos, olhar para a minha história, para a minha trajetória, buscar perdoar os meus pais, perdoar a mim mesma por decisões mal tomadas, eu comecei a enxergar dentro de mim a pessoa do Espírito Santo. Ver que ele habita dentro de mim, né? Ter esse encontro com ele. E foi quando eu comecei a viver a cura, eu comecei a me conectar com essa mulher virtuosa que já morava dentro de mim, porém ela estava abafada, sabe, ali apagadinha na caverna, porque as feridas da alma eram maiores, as dores da alma eram maiores. E quando eu comecei a tratar essas feridas, essas dores, então, essa mulher virtuosa, ela se fortaleceu e ela pôde vir à tona, né? E essa mudança de mentalidade, essa mudança de comportamento me levou a fazer algo que eu nunca sonhei na minha vida, que era trabalhar com mulheres. É algo que eu nunca desejei. Eu costumo contar que, enquanto solteira, frequentava as células, os grupos, a escola bíblica, do grupo de jovens, né, das moças. Logo que me casei, meu marido era músico e eu frequentava a classe de músicos com ele. E eu queria estar em qualquer classe da igreja, menos na classe das mulheres.
Exatamente. Eu não me identificava, eu não tinha afinidade. Eram mulheres, às vezes, um pouco mais velhas, já com filhos. Eu fui ter filhos já com 34 anos de idade, né? Me casei aos 28. Então, eu não conseguia me encaixar ali, né? E eu achava também que eram mulheres que viviam muito para falar das dores, para falar umas das outras, para falar de futilidades, mesmo dentro da igreja, né? E talvez eu tenha tido a infelicidade, né, de não estar em lugares tão saudáveis assim. Mas, enfim, eram lugares onde eu não gostaria de estar, no meio das mulheres. E aí, fazendo essa busca por essa mulher virtuosa, né, que habitava dentro de mim, eu tinha muita vontade de me tornar essa mulher virtuosa que a Bíblia tanto nos instrui. Eu comecei a trilhar esse caminho e viver esse processo de transformação. E foi a partir daí, num dado momento, que Deus começou a trazer outras mulheres e me disse: Glaucia, agora eu quero que você ajude outras mulheres a trilharem o mesmo caminho que você trilhou. Eu quero que você dê a mão e segure na mão bem forte de cada uma delas para fazer essa jornada, porque falta mulheres que levantam outras mulheres. Falta mulheres que ajudam outras mulheres. A gente encontra muito, né? Não pela maldade, né? Mas pela desinformação mesmo, pela própria dor que cada uma carrega. Mulheres que estão ali para criticar, que estão ali para falar mal, estão ali para criar um comparativo, estão ali para competirem, né, o tempo inteiro. E falta, né, mulheres que olhem, sintam a dor, que carreguem no colo, que traga para perto, que dê um abraço, que acolha, né? E foi exatamente para esse lugar que Deus me chamou, depois de ter vivido aí uma transformação na minha história, ressignificar, né, o meu passado, a minha trajetória, a minha história de vida, para que aí sim Deus pudesse, e me capacitar, né, logicamente, para que Deus pudesse me usar nessa área. E hoje eu sou uma terapeuta de mulheres, atendo de forma online, na grande maioria das vezes, né? A pandemia veio para descortinar aí essa possibilidade. Tenho mulheres que eu atendo no Japão, Estados Unidos, Alemanha, em muitos lugares, brasileiras que moram fora, né? E a gente segue aí nessa jornada, trazendo esse atendimento, né, individual para as mulheres e também viajando o Brasil nas igrejas, pregando a palavra e também realizando treinamentos nessa área de inteligência emocional, ajudando as mulheres a entenderem os comportamentos que elas precisam ter para frutificarem em Deus e cumprirem, né, o chamado que Deus tem na vida delas. E assim, nosso papel como mulher é tão importante que a nossa presença, ela altera o ambiente. Ela faz a ambiência da nossa casa. E vou falar para você, eu fui essa mulher empreendedora lá no passado, empresária, muito, muito dinâmica, só que eu não estava compensada, eu estava pendendo só para um lado e esquecia que a parte de família, parte de esposa, parte de mãe, né, eu era só lado empreendedora, olhando os meus sonhos. Então, o que eu entendi quando eu passei por esse processo de divórcio, de separação? Eu entendi que foi um processo necessário para eu poder aprender os dois lados e para poder entender o equilíbrio. Então, assim, igual você fala assim, eu sou terapeuta de mulheres, que uma coisa assim que você acha que era improvável, eu vou falar para você que eu era a improvável também, porque tempo para estar orando, nossa, como? Tem coisas para fazer. E quando você está naquele agito, você não tem tempo para ouvir a voz de Deus, você não tem tempo de ver os sinais, e Deus está dando sinais. E você é tão prática, na vida prática, você acaba não enxergando os sinais. E eu digo que deve ter bastante mulheres aqui que vivem isso, que não vê o sinal, não sente, não percebe, e vai entender o sinal, no meu caso, quando eu fui jogada lá no deserto. Fui jogada, arremessada naquele deserto, fui exprimida, fui vencida. Mas no início eu questionei. Por que eu? Porque eu sou uma pessoa que não desejo mal a ninguém? Por que tem que ser comigo? O que eu fiz de errado? E comecei só a questionar. Só que no meio do caminho eu fui entendendo o processo. Aí eu entendi o processo. Obedeça.
né? Seja obediente, você seja obediente e sirva, siga o caminho. Não fique questionando e murmurando. Eu fiquei por uns 6 meses murmurando, vou dizer, quase que em depressão. Quando eu entendi que Deus estava me usando para ser uma agente de transformação, mas primeiramente na minha casa, na minha família, e quando eu li que nós vamos falar hoje de Maria, Mãe de Jesus, que Maria, Mãe de Jesus, ela tem uma parte na Bíblia que ela estava numa festa de casamento e o vinho estava acabando, as pessoas geralmente ela vai logo para circunstâncias e entra em desespero, e a Maria com toda a calma do mundo conseguiu amenizar as emoções de todo mundo, obedeceu o que tinha que fazer. E o que eu quero dizer nesse caso? Ela foi uma agente transformadora naquela festa. E hoje eu me vejo como Maria, como agente transformadora da minha casa, da minha família, porque nós nos casamos novamente, mas parece que a minha família é outra, parece que meu marido é outro, mas na realidade eu é que me transformei. Então, o que eu digo, nós estamos falando para mulheres. E muitas vezes a gente espera que o marido se transforme. E na realidade você tem que ser agente transformadora primeiro. Você tem que transformar o seu ambiente. Você tem que transformar aquela ambiência, né? E hoje eu vivo assim, o sobrenatural de Deus na minha vida. E aí eu não consigo ficar calada no meu quietinho com essa bênção só para mim. Por isso que a gente está aqui hoje, né? Chamando você para falar um pouco das emoções das mulheres, falar um pouco das emoções de Maria, né? Que todas nós mulheres temos um pouco de cada uma dessas mulheres da Bíblia, por isso que eu entendi que eu tinha que estar escolhendo, tem muitas mulheres importantes na Bíblia, mas escolhemos 12 mulheres, para a gente poder trazer a vida daquelas mulheres para a nossa vida e nos transformarmos, nos dar a oportunidade de escrever uma nova história. E foi isso que aconteceu comigo, Glaucia. Eu decidi agir, eu decidi não só orar, eu decidi ter atitude. E quando eu me posicionei, eu posso falar para você e garantir para você e para quem está ouvindo, quando você se posiciona, você recebe grandes milagres. Só que a posição, eu digo que vem através de uma obediência, sem questionar, como Maria. Maria simplesmente obedeceu. Então, o que eu quero dizer para as mulheres que estão ouvindo? Isso foi o começo de uma caminhada. E eu vou dizer para você que hoje eu vivo o sobrenatural de Deus. Eu tenho paz, eu tenho alegria. E hoje eu tenho alegria para estar falando aqui com tantas mulheres que creio que estão caídas, machucadas, e não têm uma expectativa nenhuma de uma felicidade. E eu posso garantir para quem está ouvindo que a felicidade está nas nossas mãos. Eu acho interessante quando você fala, Aparecida, que você resolveu se posicionar, né? E esse posicionamento, ele te fez, apesar de ser uma mulher empreendedora, bem-sucedida, extremamente ocupada, né, com a sua vida profissional, financeira, talvez bem orientada, bem definida, né, e que era uma prioridade para a sua vida, esse posicionamento, ele te fez voltar os olhos para dentro de casa. Ele te fez olhar, né, para dentro do seu lar. Tão interessante isso, que eu vivi agora no início da pandemia. Tem um vídeo meu no canal do YouTube do pastor José Gonçalves. A última vez que eu vi, ele já estava com 250 mil visualizações. Tá com tempo que eu não olho. E quando eu vim para essa terra, né, trabalhar nesse ministério tão abençoado, viemos para cá a convite do pastor Josué e da pastora Rose. Eu não imaginava, né, o que Deus estava preparando. Ali eu já tinha minhas redes sociais, meu canal no YouTube, mas algo muito tímido, né, algo muito pequeno. Eu fazia, mas sem muito comprometimento ministerial, né, com todo aquele trabalho, com tanto empenho assim. E eu me preocupava muito em trabalhar, enfim, em gerar recursos também, né, para dentro da minha casa, para minha família. E logo no início da pandemia, eu me lembro que eu tive uma oportunidade de estar em casa. Né? Entrou a pandemia, tudo parou, eu fui para dentro de casa e eu tive a oportunidade de pegar um trabalho para fazer
próximo à minha casa, um trabalho muito agradável, mas que o Senhor fechou o meu coração para aquela oportunidade profissional. Fechou o meu coração. E era uma proposta financeira muito boa e eu não entendia o porquê que o meu coração estava tão aflito com aquilo ali, tão angustiado. E eu, em oração, pude entender que era um tempo de ficar dentro da minha casa, de olhar para a minha casa, olhar para os meus filhos. E esse era o posicionamento que Deus estava exigindo de mim naquele momento ali. Ser mãe, ser a dona de casa. E foi um tempo, Aparecida, incrível de Deus, onde muitas coisas que estavam acontecendo na minha casa, na vida dos meus filhos, debaixo do meu nariz. Mas por eu estar tão ocupada com a vida secular, né, com as conquistas materiais, financeiras, com metas, eu não conseguia ter olhos para ver aquilo que estava ali acontecendo. E só para que vocês entendam, né, de coisas básicas, a minha filha com 16 anos não sabia usar um abridor de lata, né, abrir uma latinha, né, porque eu sempre estive na rua trabalhando e nunca ensinei. E isso é só uma ponta, né, um pequeno fio da meada para eu entender o quanto eu estava falhando em não prepará-la para a vida, né, em todos os sentidos. E ali Deus começou a tratar o meu posicionamento dentro de casa como mãe, mais uma vez. E nesse período, né, o pastor José me pediu para gravar alguns vídeos, e foi quando eu gravei esse primeiro vídeo aí, que está com essa quantidade de views aí, bem acima de 200 mil visualizações. E aquele vídeo ali transformou e impactou a vida de tantas mulheres, né, funcionando de uma forma para estimular, para levantar, para sacudir, para despertar também outras mulheres, como eu estava sendo despertada naquele momento da minha vida, para cumprir e viver e me conectar definitivamente com o propósito de Deus na minha vida. Eu já atendi algumas mulheres naquele momento, mas a partir dali, dentro de casa, eu comecei a entender que era esse o caminho que Deus queria, comecei a estudar, me aprofundar o que eu trabalho. Deu uma paradinha, mas foi uma ligação que entrou aqui, eu já desliguei. E aí, Aparecida, falando, né, sobre essa coisa de voltar para dentro de casa, esse posicionamento que nos faz baixar a cabeça para o nosso marido, esse posicionamento que nos faz reconhecer que não somos donas da verdade, né? Que não conseguimos fazer tudo na força do nosso braço, que precisamos viver na dependência do nosso Deus. Inclusive, antes de falar com você, de começarmos a live, eu estava aqui gravando uma mensagem para o Devocional da Mulher Sábia, que eu faço todos os dias no meu canal do YouTube. Vai ao ar sempre às 6 horas da manhã. Quero convidar você que está aqui nessa live para me acompanhar lá, me seguir no canal do YouTube e acompanhar esses devocionais. Eu falava exatamente sobre, na mensagem de amanhã, eu falava sobre isso, sobre nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, descansarmos à sombra do Onipotente. Né? Quando dadas a fazer aquilo que não fazíamos, a dar honra ao nosso marido, a servir melhor a nossa casa, os nossos filhos, a estar mais no local secreto de oração, né? É nesse movimento, é nesse posicionamento que nós entramos, né, e nos conectamos definitivamente com o propósito de Deus para a nossa vida. E aí, falando um pouco, né, de Maria, eu estava lendo, né, estudando um pouco sobre as emoções de Maria, e eu criei aqui um roteirinho, né, um cronograma, né, da vida, né, de Maria, e tudo começa com a notícia da gravidez dela, né? A notícia da gravidez, uma jovem solteira, ainda não era casada, ainda não mantinha, né, relações com José, né, com o seu futuro marido, e de repente se vê, né, grávida. Ali ela foi escolhida por Deus para um propósito, escolhida por Deus para uma missão. E eu não achei em nenhuma parte da Bíblia, em algum momento em que Maria
pensou em não aceitar aquele desafio, em não abraçar aquilo que era o propósito. Ela talvez pudesse não entender com profundidade tudo aquilo que significava, né, aquele filho, aquela gestação, né, o que representaria Jesus. Ela podia não ter clareza disso, mas Maria foi obediente, né? Ela se manteve ali e o anjo foi lá, conversou com José, deu um sonho e ele entendeu que ele precisava estar ali, que Maria era uma mulher, né? O próprio Deus justificou, né? Levou José a ter uma experiência para que não abandonasse Maria, não a deixasse sozinha, né? E isso também aponta para uma outra coisa muito importante, que é a família, né? A família é um projeto de Deus. Então, quando nós nos voltamos, é interessante também que me recorda algo que você disse, que nós achamos que o nosso marido precisa mudar, né? Quando, na verdade, somos nós quem precisamos estar posicionadas, né? E a Bíblia não fala de nenhuma discussão de Maria com José. Eu não fiz nada, né? Eu não tenho culpa, né? Eu não te traí. A Bíblia não fala de nenhuma conversa de Maria com José, ela buscando se justificar, buscando... enfim, né, ganhar a confiança dele, não. Ela, pela própria obediência que ela teve, né, ao chamado de Deus na vida dela para gerar aquele filho, ela simplesmente descansou e o próprio Deus se encarregou de ir lá, né, tratar José, seu futuro marido, né, e colocá-lo do lado dela para ele ser tudo aquilo que ela precisava naquele tempo de gestação. E aí um outro ponto dessa cronologia da vida, né, da Maria, falando um pouco das emoções dela, é o parto, né? O parto feito num lugar completamente inusitado. Eu lembro, e você que tem 3 filhas certamente vai se lembrar a expectativa que nós criamos, né? Quando a gente sabe que está grávida, a gente começa, né, a estufar a barriga, né? Querer que todo mundo veja que a gente está grávida, a gente começa a querer comprar o enxoval, a gente quer logo saber o sexo para comprar as roupinhas, né? Decorar o quarto, fazer o chá de bebê. Eu me lembro que os meus 2 filhos foram de cesárea, né? Eu tive essa opção. A médica que eu tive os meus filhos, ela morava numa outra cidade e me orientou a fazer a cesariana para que a gente marcasse, ela pudesse me assistir até o final, não só no pré-natal, mas até as crianças nascerem, e assim eu fiz. E eu programei tudo. Eu tive tempo, porque eu sabia a data, eu programei o quarto, a decoração, o lavar as roupinhas para estar tudo pronto, o aprontar a bolsa para ir para a maternidade, avisar a todo mundo, levar as lembrancinhas para o hospital para entregar para quem fosse lá visitar, né, a criança lá e não ia vir na minha casa, para os parentes que iam estar lá também, para o avô, para a avó. Levei lembrancinha e presente para a pediatra que assistiu o parto, para o anestesista, para a equipe da minha médica, para ela. Fiz cabelo, eu me lembro que eu me internei, era por volta de umas 4 horas da tarde, 3 da tarde, 9 horas da manhã, eu estava no salão fazendo uma escova no meu cabelo, né? Eu já tinha o cabelo cacheado assim, um pouquinho mais comprido, e a escova, meu cabelo ficou até metade das costas, todo mundo, nossa, que cabelo lindo, que barrigão lindo, quando vai nascer esse neném? Eu falei, hoje. E quando eu disse hoje, né? Todo mundo apavorado, né? Como assim você tá com essa calma, né? Mas porque eu já tinha programado tudo, já estava tudo na minha agenda, né? E quando eu fui para o hospital, já sabia onde era, voltei para casa, já estava tudo pronto. Maria não teve essa possibilidade, né? Maria não viveu essa emoção que todas nós mulheres vivemos quando esperamos o nosso filho, né? De programar, de estar com o ambiente preparado. Maria não viveu, mas ela deu à luz, ela amou essa criança da mesma forma, e eu também não achei aparecida em momento nenhum nas Escrituras uma fala de Maria: ó vida, ó céus, ó dor, que azar, né? Porque eu, né?
Exatamente. Porque eu, mas Senhor, eu não tive nem o direito de ter meu filho na maternidade, de ter meu filho com enxoval, num lugar decente. Precisava ser aqui, né? Eu não encontrei na Bíblia nenhum lugar onde as emoções de Maria sejam explicitadas dessa forma negativa. E aí, dando mais um salto, a gente vê, né, Herodes dando aquela ordem para matar as crianças, né, com menos de 2 anos e meio, e ali Maria precisa viver fugida, escondida, né? Exatamente. Uma outra pressão, uma outra adversidade, né? Sim. Talvez ela ficasse até com medo de sair na rua, né? E com aquela criança e alguma mãe, porque isso era possível de acontecer, alguma mãe que tivesse que seu filho, né? Enfim, preso, né? Pelos guardas e morto, olhar para ela, ué, por que mataram meu filho e o dela continua vivo? Ei, guardas, venham aqui, tem uma criança viva aqui. Ela estava sujeita a isso. Eu penso que eu, no lugar dela, não colocaria a cara dessa criança na rua para não correr nenhum risco, né? De nenhuma mulher invejosa, talvez, né? De denunciar que aquela criança estava viva. Mais uma adversidade. E eu de novo procurei e não encontrei nenhuma reclamação de Maria. Nenhum peti, sabe? Sabe? Aquela coisa que a gente às vezes tem de arrancar os cabelos de pinça, como a gente fala, né? Gritar, desesperar. Eu não encontrei, eu juro que eu procurei e eu não encontrei. Ela se manteve ali, do lado de José, né? Gerando aquela criança, cuidando, amamentando, ensinando, educando, protegendo, cumprindo, sendo obediente, cumprindo o propósito que Deus tinha para a vida dela. E eu não vou dizer aqui que talvez não tenha passado na mente de Maria, né? Meu Deus, é isso mesmo que eu tenho que passar, né? Porque somos humanos. Maria era humana como você e eu somos, e como cada uma que está aqui nessa live. Mas em momento algum, isso ocupou a mente dela e levou as emoções dela para um desânimo, para um desespero, para uma depressão, para uma desistência, né? Para reclamar, enfim, para questionar os planos de Deus. Ela simplesmente se manteve firme no propósito. E aí a gente vai dando aqui alguns outros saltos, nossa hora vai avançando, e eu queria já pular para a fase adulta, né, de Jesus. Imagina o que é essa mãe tendo já passado tudo o que passou, acompanhar o ministério do filho, e ver esse filho ser xingado, maltratado, escorraçado, caluniado, né? Eu penso, né? Tem um ditado que diz, né, Aparecida, que fale mal de mim, mas não fale mal dos meus filhos. Eu não sei se você já viveu alguma questão onde você teve a leoa, né, despertada aí dentro para ter que defender as suas filhas em algum momento. Todas nós passamos por isso, né? Às vezes na escola, uma coleguinha, alguma situação. Eu vivi isso dentro da própria família, né? Uma questão que me aconteceu quando os meus filhos eram pequenos, e aquilo me gerou, né? Aquela afronta aos meus filhos me gerou uma raiva, sabe? Muito grande, uma vontade, sabe, de trucidar a pessoa. E aquilo manchou meu coração por anos. Eu não conseguia olhar para aquela pessoa que havia dito coisas negativas sobre os meus filhos e que não eram verdade, né? E eu fico imaginando Maria escutar tudo o que ela escutou, aquele povo inteiro falar sobre o filho dela, né? Que dor na alma, né? Quantas vezes talvez essa leoa quis acordar ali dentro dela para ir tomar satisfação, para dizer, não é assim, não é o que você está pensando, não fale isso do meu filho. E eu também não encontrei em momento nenhum aqui na Bíblia esse destempero, né? Essa leoa, né? Partindo para cima de ninguém para defender, né, a Jesus. Maria sabia
a missão de Jesus. A essa altura, Maria já sabia quem era Jesus. E ela se manteve firme no propósito. Porque talvez partir para proteger Jesus, para defender Jesus, seria como aquela atitude, né, de Pedro, que foi lá para cortar, né, e cortou a orelha, né, do guarda ali, para defender a Jesus, e não cabia isso, né, a Pedro e a ninguém, porque ele também tinha um propósito a cumprir aqui. Então, o que eu vejo de Maria era uma mulher extremamente obediente, extremamente conectada com o propósito de Deus na vida dela. Uma mulher que não perdeu de vista em momento algum o propósito de Deus na vida dela e chamou o tempo inteiro a mulher espiritual para estar no governo das emoções. Chamou o tempo inteiro essa mulher que tinha essa conexão com o céu, essa obediência, essa clareza do propósito dela para estar no governo de todas as ações, atitudes, adversidades que ela passou. Isso para nós, Aparecida, nos traz uma lição muito grande. Primeiro, né, assim como Maria, todas nós fomos escolhidas. A palavra fala que não fomos nós quem o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. E nos escolheu para um propósito. Deus não tem filhas preferidas. Deus tem filhos e filhas mais chegados. E isso não tem a ver com a escolha dele de trazer para perto, mas é o quanto nós caminhamos na direção dele, né? Então, e a Bíblia também fala que desde antes da fundação do mundo, ele já nos conhecia pelo nome. Ele já conhecia todos os nossos dias, já estavam escritos. Ele tem um plano para cada uma de nós. Você que está aqui assistindo essa live aqui com a gente, talvez a sua vida seja uma sucessão de derrotas, uma sucessão de tragédias, de erros, de escolhas equivocadas. Mas eu quero dizer para você, Deus tem uma história para você viver. Deus tem um propósito com a sua vida, né? E o que falta é você se conectar, entender, olhar para Jesus, ser obediente, se colocar posicionada, como a Aparecida nos contou aqui, como eu também em alguns momentos precisei me posicionar em obediência a Deus para viver essa história que ele tem para cada uma de nós. Então, Maria, ela foi escolhida. E você que está aqui, eu, Aparecida, também fomos escolhidas pelo Senhor para vivermos uma história. E uma história que necessariamente não é uma história como a de Maria, que nós estamos aqui há tantos mil anos depois contando, mas uma história de talvez interferir nas próximas gerações da sua família. Uma história de tocar em outras famílias, de segurar na mão de outras mulheres e mudar o destino de outras pessoas, através do seu testemunho, através daquilo que Deus fez na sua vida. Sabe, porque quando eu encontro muitas mulheres, sabe, Aparecida, que quando falamos sobre propósito de vida, elas entendem que é algo glamuroso, né? Que é ter muitas mulheres que te seguem nas redes sociais, né? Que é andar de conexão em conexão, pregando a palavra e sendo alguém conhecida de renome. Não, querida, não é isso. Né? A Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se converte, né? Então, você às vezes está falando para uma multidão e aquela sua palavra não alcança, né, o propósito que Deus tem para a sua vida. Não alcança aquela pessoa que às vezes está aí na sua família. É um neto, é um bisneto que precisa que você se posicione hoje para mudar o rumo dessa geração. Né? Talvez de um vizinho, de alguém aí próximo a você. Né? Entenda
que os caminhos do Senhor, eles são maiores do que o nosso. A gente enxerga com olhos naturais, né? Sim. E acha e quer ver o glamour, a gente vê grandiosidade em algumas coisas, e não é assim que o Senhor olha, né? Não é assim que o Senhor mensura, né, as coisas. Nós precisamos entender isso. Primeira coisa, precisamos entender que, como Maria, também fomos escolhidas para uma missão. Maria também, é interessante também colocar isso aqui, Aparecida. Maria era mãe de primeira viagem. Maria foi aprendendo no meio do caminho. Maria foi sendo mãe, né? Vivendo os problemas, né? Eu me lembro aqui, imagino que você tenha muitas histórias para contar também, né? A minha filha, eu sempre tive pouca tolerância para o choro, sabe? De bebê. Aquilo me deixava extremamente irritada. E a minha filha nasceu com refluxo, chorava muito. Até entender, né, que ela tinha um problema, medicar, esperar passar. Eu sofria muito, me dava um desespero na alma muito grande de ouvir aquele choro estridente e não havia nada que eu pudesse fazer para amenizar aquele choro, né? O que é isso? Mãe de primeira viagem. O segundo filho a gente já tira de letra, a gente já sabe, né? Mas a primeira a gente vai aprendendo ali aos trancos e barrancos, principalmente se não temos alguém para caminhar do nosso lado. A terceira se vira. Exatamente. Maria era mãe de primeira viagem. E ali ela foi aprendendo, né, no dia a dia, o que era ser mãe de um bebê, né, de uma criança que começa a andar, engatinhar, os cuidados que precisava ter. Enfim, nós também vamos aprendendo no meio do caminho, no meio da obediência, no meio do posicionamento da obediência. O Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai nos dando instrução. Só precisamos permanecer nesse lugar. Maria também, ela reconheceu que o propósito era maior do que a própria vida dela. O nosso propósito, o nosso chamado, ele não diz respeito a nós, ele diz respeito ao Senhor. E nós precisamos ter isso muito claro diante dos nossos olhos. Não sou eu, não é por mim, não é pelo meu merecimento, mas é pela graça, que é o favor imerecido. É tudo por Ele, para a glória dEle, para que a nossa vida aqui na Terra, estejamos gerando um filho numa manjedoura, num estábulo, quer estejamos gerando um filho num quarto maravilhoso, luxuoso dos sonhos, com aquela cadeira de balanço para a gente amamentar ali o bebê, não importa, aonde quer que estejamos, nós precisamos regular as nossas emoções, para manifestarmos a glória do Senhor, para exalarmos o bom perfume de Cristo, para darmos testemunho do Senhor em qualquer situação que estejamos vivendo. E aqui, para finalizar, Maria, ela viveu conectada ao propósito dela, né? E é isso que nós precisamos ter em mente, dizer as nossas emoções, né? Como que o Senhor nos vê. Dizer para as nossas emoções que a mulher espiritual está no comando, está no governo. Dizer para as nossas emoções que pode o Herodes dar ordem para matar todas as crianças, mas a última palavra é do Senhor. A adversidade pode se levantar no tamanho que for, da forma que for, mas se estamos conectados ao propósito, não há o que possamos fazer a não ser descansar, crer e confiar que o Senhor fará o impossível acontecer. O que tiver que acontecer para fazer com que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Tem uma canção Aparecida que eu gosto muito, bem antiga, não sei se você conhece, que diz assim: é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Né? Quando nós nos conectamos com o propósito, o nosso trabalho é descansar, é obedecer, é permanecer, porque o trabalho é de Deus.
ele vai esconder a criança, ele vai fazer Herodes se enlouquecer, ele vai matar Herodes, ele vai levantar pessoas para te dar abrigo, para te ajudar a esconder a criança, ele vai te dar instrução para cuidar da criança em cada fase, ele vai te ajudar, ele vai prover tudo que você precisar. Precisamos olhar para o propósito, saber que tudo é por ele e para ele, e que os planos e os projetos são dele. E nós precisamos estar apenas nesse lugar de obediência, nesse lugar de posicionadas nele, olhando para o alto e vendo aquilo que ele vai fazer. E não caminharmos por vista, mas caminharmos por fé, acreditando que o propósito é dele, que vem dele, que ele nos capacita e que a boa obra que ele começou, é ele quem vai terminar. Glaucia, só para fazer assim, uma observação, você quando falou que a pandemia te pôs para dentro de casa. E comigo foi diferente, eu tive uma empresa por muitos anos e eu quebrei. Não foi a pandemia que pôs eu dentro de casa, eu quebrei para eu ser dependente do meu marido, porque eu era independente. Então, assim, muitas mulheres trabalham, têm os seus sonhos individuais, como eu, e eu precisei de me voltar para dentro, mas porque eu não entendi o que Deus queria fazer comigo, fui nas minhas necessidades individuais. Então, eu vou dizer para você, eu tive uma empresa de muito sucesso, de repente eu quebrei e fui para o meu lugar, para o meu lugar da minha casa. Porque até então eu não sabia me colocar no meu lugar como uma mulher sábia. Então, assim, que eu estou dizendo isso porque você fala assim, Maria ficou calada, poderia virar uma leoa, poderia, e ela calou. E aí eu ouvi assim, silêncio de Maria. E eu pensava, o que é silêncio de Maria? É ficar bicuda, calada, emburrada? Não. Hoje eu entendo que silêncio de Maria tem sabedoria. Falar as coisas certas na hora certa. Ser aquela mulher, sabe, que põe a paz dentro de casa. Então, o que eu era? A mulher briguenta, a mulher autoritária, a mulher liberal, assim, de ter a própria empresa. E creio que muitas devem viver esse dilema, porque elas ficam disputando o espaço dentro de casa de autoridade. E aí, quando a gente passa a ser essa mulher, a Maria, essa mulher que pratica a obediência, e quando eu entendi isso, igual você falou, permanecer, mesmo toda arrebentada, permanecer, obediência imediata, que é ir por a sós com Deus, igual você falou, vamos orar, oração, orar e ter ação. Não é só ficar orando. Então, é onde eu falo assim, você falou, não, a pandemia me pôs dentro de casa. E eu fui a quebra financeira, que me pôs dentro de casa, que me pôs em obediência ao marido, que me colocou no meu lugar de esposa, de mãe, e para eu me permitir ser cuidada pelo esposo e eu ser ajudadora do meu marido. Quantas não são ajudadoras porque elas são muito independentes? E eu creio que alguém na live deve viver isso, que deve ter também esse atrito em casa, porque elas não conseguem ser a Maria com a sabedoria, a Maria que apazigua, a Maria que traz paz no ambiente, né, que muda o ambiente. Então, assim, eu só queria concluir o que você falou por questão de assim, que a diferença sua para voltar para dentro de casa para a pandemia e a minha de voltar para dentro da minha casa e ver a necessidade das minhas filhas foi a quebra mesmo. Me coloquei lá dentro, Deus me colocou lá dentro. E eu fiquei muito chateada, envergonhada, né? É uma empresária de sucesso, quebrada, sem marido, totalmente destruída. Fiquei muito envergonhada. Só que depois entendi o que Deus queria fazer de mim. Deus queria me fazer uma agente de transformação na vida de outras mulheres. Hoje eu vejo algumas mulheres que fazem o que eu fazia e eu falo, não faça isso. E acolho elas com amor. E eu não fico de boca fechada. Eu entendi que eu tenho que testemunhar, tenho que amar, eu tenho que dialogar, eu tenho que falar. O que eu estou fazendo aqui hoje, falar. Porque muitas vivem isso, esse dilema de casa dividida, de briga, e não ter o silêncio de Maria, né? O silêncio de Maria é a sabedoria de Maria. Coração bondoso, né? O coração humilde. Né? Então, assim,
É isso que eu quero compartilhar, o que eu vivo hoje, com o aprendizado do que você falou, né? E aí, igual você fala, Deus tem propósito, Deus tem projeto, desde que você nasce, Deus tem plano na sua vida. E como eu me apresentei para você, eu sou psicóloga de formação lá atrás, tenho um diploma, depois de todo esse tsunami, eu achei meu diploma, e entendi, Deus já tinha um plano na minha vida, amo pessoas, amo estar com pessoas, amo cuidar de pessoas, e eu peguei e saí do propósito. Deus está lá, você que sai do propósito. E aí Deus é tão amoroso, ele vai lá, te pega, só que você passa por um processo, foi o que eu passei. Então, graças a Deus que eu tive essa oportunidade. E convido muitos que estão aí, que fiquem antenados com os sinais de Deus, porque Deus falava comigo várias vezes, mas eu muito prática, eu não tinha tempo, né? Hoje eu tenho o meu a sós com Deus, igual você fala, o devocional todo dia de manhã. Maravilhoso. Primeira coisa, se alimenta da palavra e o dia flui, né? Era isso que eu queria compartilhar, Glaucia, que é o que eu vivo hoje e como que é o meu novo viver. E Deus me permitiu escrever uma nova história. Amém, querida. Eu queria compartilhar só com as pessoas que estão aqui na live, aquelas que vão assistir depois, esse livro aqui, Segredos Espirituais de uma Mulher Sábia. Esse livro foi lançado, né, por mim, com o prefácio do pastor Josué Gonçalves, em novembro do ano passado, no Encontro Nacional de Mulheres em Águas de Lindóia. Um livro muito fininho, olha, como vocês podem ver, muito prático, com dicas preciosas, bem práticas, de como você, mulher, fazer essas mudanças comportamentais que você precisa para ser essa mulher virtuosa que a Bíblia nos instrui e nos ensina a ser. Às vezes buscamos muito em oração. Tem alguém aqui dizendo que está lendo o livro, né? Espero que você esteja gostando, né, da leitura. A gente recebe muitos depoimentos, muitos feedbacks de mulheres que têm sido impactadas pelo conteúdo desse livro aqui. Se você deseja também ter, você pode me chamar lá no direct aqui mesmo do Instagram. Aliás, você pode entrar no meu Instagram, pode me seguir, @glauciarochas, com S no final. E lá na minha bio tem um linkzinho onde você acessa e ali você consegue comprar aí o livro e vai chegar na sua casa direitinho. Segredos Espirituais de uma Mulher Sábia. Queria também convidar você que está aqui nessa live para me seguir no canal lá do YouTube. Temos vários vídeos lá falando sobre inteligência emocional, sobre os comportamentos de uma mulher sábia. Todos os dias às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira, o Devocional da Mulher Sábia. São pequenos minutos ali, menos de 10, geralmente não passa disso, para você já começar o seu dia conectada com o céu e levando a sua mente para meditar na palavra e naquilo que Deus quer de você naquele dia. Aparecida, obrigada pelo convite, tá bom? Eu que agradeço a honra de tê-la aqui. E, Glaucia, eu toda live eu presenteio a alguém que está na live. E hoje quem ganhou foi a Dora Rogério. Eu não conheço, mas depois eu vou entrar em contato, que é uma forma de presentear com todo o amor que eu tenho por vocês. E quero agradecer muito pela sua vida, pela sua disponibilidade de estar conosco. Espero te encontrar em Bragança Paulista. Eu vou te visitar. Estamos lhe aguardando aqui no SOS, tá bom?